Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa salvação está em Cristo, que é a própria verdade. Assim, então, Deus cuidou, para que tudo quanto revelou por meio da vida e da missão de seu Filho fosse preservado e transmitido a todos os homens de geração em geração. E é graças a essa transmissão da revelação divina que hoje nós estamos aqui buscando estar cada dia mais perto de Deus, conhecer melhor a Deus. E nesse vídeo nós vamos compreender melhor como se deu nessa transmissão da revelação de Deus. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Tesouros da Fé, o seu canal de catequese aqui no YouTube. E quero lembrar que este é o terceiro vídeo de uma sequência de vídeos. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, o link vai estar aqui na descrição. Vai lá conferir para que você consiga acompanhar o raciocínio que nós vamos construir aqui. Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o conceito de tradição apostólica ou sagrada tradição. Como eu disse no último vídeo, em Cristo a revelação divina se completa. Durante a sua vida pública, por seus gestos e palavras, Jesus transmite aos apóstolos essa revelação e confia a eles a missão de anunciá-la a todos os homens. Essa mensagem que os apóstolos receberam de Cristo e transmitiram a nós é o que nós chamamos tradição apostólica. E dentro desse conceito de tradição apostólica, nós temos dois outros conceitos, a pregação apostólica e a sucessão apostólica. A pregação apostólica é a transmissão que os apóstolos foram fazendo dessa revelação divina, seja oralmente, seja por escrito. Já a sucessão apostólica é o meio pelo qual eles foram conservando essa mensagem ao longo da história, confiando essa mensagem e essa missão de transmiti-la aos seus sucessores. Então a tradição apostólica é aquilo que os apóstolos receberam de Cristo, a pregação apostólica é a transmissão dessa mensagem e a sucessão apostólica é o meio pelo qual os apóstolos conservaram essa mensagem ao longo da história, passando-a de geração em geração. Então vamos detalhar um pouco melhor isso. A pregação apostólica não é muito difícil de entendermos. Os apóstolos saíram anunciando aquilo que receberam de Cristo e isso se deu de duas formas, seja oralmente ou por escrito. Então aqui nós começamos a ver então o surgimento da Sagrada Escritura. Mais segura aí que nós já voltamos nesse assunto. E o que seria a sucessão apostólica? Bom, para que o Evangelho ele se conservasse inalterado e vivo na igreja ao longo da história, os apóstolos deixaram como seus sucessores os bispos, transmitindo a eles, aos bispos, o seu próprio encargo de magistério, ou seja, a sua própria autoridade. Mas guarda também essa informação que já já nós vamos entender melhor esse tal de magistério. Então, deste primeiro ponto que é a sagrada tradição, derivam outros dois pontos que eu já acenei aqui, que é a Sagrada Escritura e o magistério. Vamos entender então um pouco melhor isso. Começando pela Sagrada Escritura. O Catecismo ele nos ensina que a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, ainda que sejam coisas diferentes, estão intimamente ligados, pois eles têm uma mesma origem e tendem para o mesmo fim, que é o próprio Cristo. A diferença entre elas está no fato de que são formas distintas de se transmitir a mesma palavra de Deus, mas no fim das contas elas se completam. A Sagrada Tradição transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus que foi confiada pelo próprio Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que esses sucessores então a conservem, a exponham e a difundam. A Sagrada Tradição então contém a totalidade da revelação divina. Já a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a inspiração do Espírito Santo. O mais importante de nós compreendermos aqui é o seguinte: a Sagrada Tradição é anterior à Sagrada Escritura. Então imagine o seguinte, os apóstolos estavam lá pregando a mensagem de Jesus. Então em algum momento surge a preocupação de se registrar aquilo por escrito, pois em algum momento os apóstolos iriam morrer e aquela mensagem não poderia ser esquecida.
né, aqui surge, né, a Sagrada Escritura, né, pelo menos, né, enquanto, né, o Novo Testamento. É por isso que a Igreja Católica ela não tem a Bíblia como única fonte da revelação divina, porque nem tudo foi posto por escrito, né, mas o Catecismo nos ensina que tanto a tradição quanto as Escrituras merecem igual veneração. No próximo vídeo nós vamos falar mais da Bíblia, mas vamos seguindo aqui. E aqui o Catecismo ele faz um adendo, né, e nos chama a atenção para a diferença entre tradição apostólica e tradições eclesiais. Então a tradição apostólica ou sagrada tradição, né, é o que nós temos falado até aqui, né, aquilo que os apóstolos receberam de Jesus e nos transmitiram, né, a nós. Então é tudo aquilo que nós recebemos diretamente dos apóstolos. Já as tradições eclesiais são costumes, devoções, né, que foram surgindo ao longo da história, né, na igreja, né, a partir da vivência dos fiéis. Então, por exemplo, né, os artigos da fé que estão ali naquela oração do creio, os sacramentos, os mandamentos, né, a oração do Pai Nosso, tudo isso faz parte da tradição apostólica, porque nós recebemos diretamente dos apóstolos. Já o terço, né, as procissões, certas bênçãos, novenas, né, são parte dessa tradição eclesial, né? São costumes que foram surgindo ao longo da história e foram se difundindo pela igreja. Algumas dessas tradições, né, como o terço, por exemplo, se tornaram universais, né, e foram aí incorporados na igreja, né, e recomendados, né, pela igreja como frutuosos para a nossa santificação, né? Outros já são mais locais, né, e fazem parte ali da cultura e da devoção, né, de alguma parcela do povo de Deus. E o critério de legitimidade dessas tradições está justamente na coerência, né, com a grande tradição. É bem similar ao que eu falei no vídeo anterior sobre revelação pública e revelações privadas. Até porque muitas dessas tradições eclesiais vêm justamente, né, de certas revelações privadas que aconteceram, né, ao longo da história. É comum também nós dizermos que a tradição apostólica é a tradição com T maiúsculo, né, e essas outras tradições são tradições com T minúsculo, né? Então, se você ouvir nessas expressões, né, é isso que elas significam. Então, voltando ao nosso raciocínio, né, da Sagrada Tradição vieram a Sagrada Escritura, da qual nós já falamos, e o Sagrado Magistério, que nós veremos agora. Mas para entendermos o Magistério, nós precisamos antes compreender o conceito de depósito da fé. E para nós entendermos esse conceito, nós vamos imaginar que esse depósito da fé é um baú de tesouro, né, onde estão contidos os tesouros da fé, né, os tesouros da revelação divina. Então, como eu já falei no vídeo anterior, né, a revelação de Deus ela se deu aos poucos, né? Então Deus ele foi ao longo da história colocando nesse baú, né, algumas pedras preciosas, né, até que com Jesus, né, esse baú encheu, né, ele está completo agora. Cristo deixou esse baú sob os cuidados dos apóstolos, né, para que eles mostrassem ao mundo tudo o que estava contido ali. Os apóstolos, por sua vez, né, passaram esse tesouro e essa missão aos seus sucessores, que são os bispos, dando a eles também, né, a autoridade de interpretar esse tesouro, né, a fim de compreendê-lo melhor. Mas nada pode ser acrescentado ou retirado desse baú. Mas você pode estar se perguntando, né, o que é esse tesouro? O que está contido ali nesse baú? Bom, a revelação divina, né, a palavra de Deus, né, proveniente tanto da tradição quanto das escrituras. E esse magistério, né, quem que faz parte dele? São os bispos, né, que são sucessores dos apóstolos, juntamente com o sucessor do apóstolo Pedro, né, que é o bispo de Roma, né, o Papa. E essa autoridade de magistério é dada ao conjunto dos bispos em comunhão com o Papa. Mas é importante nós ressaltarmos, né, que o magistério não está acima da revelação divina, mas a serviço dela, né, transmitindo somente aquilo que foi revelado, somente aquilo que eles receberam dos apóstolos, né, somente aquilo que estava no baú. E nesse ponto, né, nós precisamos ter em mente que a fé católica, né, ela se baseia na fé dos apóstolos, né? Eles creram primeiro. Nós cremos na fé dos apóstolos, nós cremos na fé da igreja. É a igreja quem nos dá a fé. Nós cremos na Bíblia, por exemplo, porque a igreja nos diz que é seguro e necessário crer na Bíblia. E ainda sobre o magistério,
o catecismo ele vai dizer que é na proclamação dos dogmas que o magistério exerce plenamente a sua autoridade recebida de Cristo. O magistério ele proclama um dogma quando solenemente, ele propõe alguma verdade de fé contida na revelação divina ou que com ela tem uma conexão necessária, de forma que obriga a todos os fiéis a aderirem a tais verdades. Preste atenção nisso, verdades contidas na revelação. Vamos voltar para nosso exemplo, Imagine então, que aquele baú ele contém a totalidade da revelação divina, Então, é como se cada dogma, cada elemento da nossa fé fosse uma pedra preciosa que está ali naquele tesouro. Mas isso não quer dizer que a igreja compreenda tudo o que está ali. Pode ser que tenha alguma pedra, alguma joia ali que a igreja ainda não saiba muito bem o que é. E esse é o trabalho da teologia, Estudar a revelação divina, estudar essas pedras preciosas que estão ali naquele baú. E quando o magistério, ouvindo os teólogos, chega a alguma conclusão sobre alguma daquelas joias, o Papa, que é o chefe do magistério, proclama solenemente essa conclusão. Então vamos pegar, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX, Isso não significa que a igreja passou a acreditar na Imaculada Conceição a partir daquele momento. Não. A igreja sempre acreditou na Imaculada Conceição. Essa joia sempre esteve ali no baú. A igreja só não tinha total discernimento sobre isso. Então, depois de muito estudo, a igreja, o magistério, ele bate o martelo e proclama: olha, essa joia que sempre esteve ali no baú é a Imaculada Conceição de Maria. Então, a partir de agora, todos nós professamos a fé na Imaculada Conceição, porque nós cremos em tudo que está no baú, porque tudo que está no baú veio dos apóstolos e nós cremos na fé dos apóstolos. Eu estou sendo aqui bem redundante, bem repetitivo, para fixar bem esses conceitos, que são basilares para nós entendermos o que vem pela frente. Porque existe uma conexão muito coesa, entre todos os dogmas. A doutrina ela é como um castelo de cartas, em que cada carta é um dogma. Se uma cai, o castelo inteiro cai. Eu concluo esse vídeo então, lendo com você o parágrafo 95 do catecismo. O texto está aparecendo aqui na tela, e você pode acompanhar aí comigo a leitura. É claro, portanto, que a sagrada tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo um sapientíssimo desígnio de Deus, estão de tal maneira ligados e conjuntos que nenhum pode subsistir sem os outros, e todos juntos, cada um ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. E é nosso dever de batizados, colaborarmos na transmissão dessa revelação divina, na transmissão da palavra de Deus. E você pode fazer isso compartilhando esse vídeo com seus amigos. E para aprender mais sobre a fé, não deixe de se inscrever aqui no canal e também de acessar algum desses vídeos que está aparecendo aqui na tela. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, Deus abençoe você.